Olá, queridíssimos espectadores da Igreja Virtual Amor e Fé. Nós estamos aqui para fazermos a introdução da tão esperada, sexta parte do estudo do Apocalipse em graça, abençoados, com o nosso saudoso e amado Bispo do Amor e da Graça de Deus, Renato Suede. Vou falar muito pouco e cada um que tirem suas próprias conclusões de toda a maravilha que vocês vão ouvir, pois hoje, na sexta parte do estudo, ele fica mais efervescente do que antes. Nos 15 primeiros minutos, vocês vão ter uma base espiritual, muito espiritual e também científica, acerca das cores dos raios que saem das mãos de Deus, segundo a oração de Abacuque, cujo versículo está aqui, ou aqui, para vocês, tá bom? E antes até da mensagem, vocês terão a belíssima voz do nosso tecladista oficial, Rafael Palharim, com uma canção que é muito, abençoados e abençoadas, muito pertinente para a mensagem de hoje, na verdade para o estudo, a continuidade do estudo com o nosso saudoso e amado Bispo Renato Suede, que continua, permanece trabalhando nas esferas espirituais com o seu legado maravilhoso para todos nós. Eu fico por aqui e, como não pode faltar, esta é a minha, abençoados, a sua, a nossa Igreja Virtual Amor e Fé, junto com vocês em todos os instantes. Até breve, se assim o grande Eu Sou nos permitir. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelo século dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelo século dos séculos. Poderoso Deus,
minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelo século dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti.
Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Estas mensagens têm transformado vidas, pois são estas as verdades que libertam. Com você, o Bispo do Amor e da Graça, Renato Suete. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós vamos a mais uma parte do estudo de Apocalipse. Nós vamos agora, Senhor, aprender mais e mais de Ti. Nós vamos agora, Senhor, precisar que o Teu Espírito em nós nos dê revelação para entendermos aquilo que está subjacente. Não a letra que mata, não o exoterismo da letra, mas o esoterismo do Espírito de Deus que está no sentido real da Tua palavra. Abre os nossos corações, os nossos olhos, e que todos digam assim: Senhor, como Teu discípulo, que a Tua palavra jamais venha me faltar, pois eu preciso desta palavra para a minha vida inteira, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado pela mensagem de hoje. Deem todos uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Bem bonito, como Ele merece. Pode sentar. Pode sentar. Pega aquele caderninho que eu sempre peço para você trazer na quarta-feira. Então eu quero lembrar que o CD, olha, este CD de meditações para a cura, para a saúde, para a harmonia, esse CD de meditações já está, vai realizar milagres na sua vida. Não deixe de comprar este CD, vai realizar milagres na sua vida. Eu levei 3 anos preparando esse CD. Tem palavras aqui que são só de você pronunciar, elas vão curar você. Só de você ouvir, sentir, deixar isso penetrar no seu espírito, vai elevar você às potências superiores. Vai ser uma maravilha. Amém? No nosso caderninho, lembra que eu pedi para vocês trazerem sempre um caderninho para mostrar, que eu quero dar alguns conceitos de algumas coisas que você precisa saber como discípulo de Deus. Eu quero que você anote, saiba o que é a palavra forma pensamento. Forma, tracinho, pensamento. Escreve aí. Vou dizer o que é isso. Forma pensamento. Forma pensamento. Agora vou dizer o que é. Dois pontos. Tudo que é formado através do pensamento, tudo que é formado através do pensamento em fé. Ponto e vírgula. Em fé. Pensamento em fé. Ponto e vírgula. A forma pensamento adquire muito mais poder. A forma pensamento adquire muito mais poder. A forma pensamento adquire muito mais poder quando realizada por 2 ou mais pessoas. Por 2 ou mais pessoas com o mesmo pensamento. A forma pensamento adquire muito mais poder quando realizada por 2 ou mais pessoas com o mesmo pensamento. Amém? Todo pensamento, ele lança uma forma. Você lança um pensamento de bem e lança uma forma de bem. E ele tem a tendência de criar aquela coisa no nível espiritual que você não vê. Você sabe que foi com o pensamento que Deus criou tudo. Deus disse: faça-se luz, faça-se terra. Primeiro ele pensou para falar, não é? Crie, por isso falei. Onde você crê? Na mente. Depois você fala. Já fala ordenando e aquilo traz à tona. Então, quando você se une com várias pessoas e fala assim: olha, vamos orar por isso, para que isso aconteça, o
Os seus pensamentos criam a forma daquilo no mundo etérico. E esta forma etérica vai ser trazida para o mundo material. Tanto para o bem quanto para o mal. Hein? Tem pessoas que se reúnem para pensar contra outra pessoa. Mas se aquela pessoa está com o seu coração limpo, não há mágoas, o corpo astral, o corpo etérico dessa pessoa, a mente está limpa, o coração está limpo, aquilo bate e volta, não chega lá. Por isso que nós devemos sempre estar com o coração limpo. Mas as pessoas podem se juntar para pensar o bem ou o mal, e tem força isso aí. Se chama forma, pensamento. Então é muito importante, por exemplo, nessas reuniões de sexta-feira, né, sexta-feira é reunião de poder, não é? Causas impossíveis. Agora vamos orar por isso. Aí todo mundo tem que pensar naquilo. É o que se chama de egrégora também. Mas para criar a egrégora forma pensamento. Amém? Outra coisa que eu quero dizer, não precisa de anotar aí, você precisa saber. Você precisa saber. Há muito tempo eu já vou falar isso com vocês. Vocês já repararam? Vocês já estiveram num lugar com alguém passando? Eu lembrei disso que eu estava na rádio. Eles estavam trocando o carpete da rádio lá. Estão passando aquela cola de colar carpete. O que você sente quando você fica exposto ali há muito tempo? Os pastores a gente nem aguenta ficar ali dentro. Dá dor de cabeça? Tonteira? Um cheiro. Pois é, mas um cheiro provoca isso. Então sabe que os cheiros, cada cheiro tem o poder de provocar uma reação no seu corpo, na sua mente. Esses dias eu entrevistei um rapaz que faz uns perfumes, que cada cheiro tem uma propriedade de fazer a pessoa levar a pensar. Porque se um cheiro leva você a ter dor de cabeça, enjoo, até ficar tonto, tem gente que usa aquilo como droga, então você vê que os cheiros têm poder. Como também as cores. Há cores que você olha e elas acalmam. Há cores que não acalmam, que agridem. Não é? A coisa mais linda foi domingo, que eu estava vindo para cá, aí estava um arco-íris ali, ó. Eu parei o carro, eu venho trazendo Dona Maura para olhar as 7 cores. Fiquei olhando, coisa linda. E o violeta, você vê que ele sempre sobrepõe aos outros, que ele se mistura. Falando em cores, vocês sabem quais são as 7 cores de Deus, que Deus trabalha, não sabe? Sabe ou não? Eu já passei isso para vocês. Primeira é azul. Segunda é dourado, amarelo dourado, né? Terceira, rosa. Pastor Verônica, eu estou de rosa hoje. Quarta é branca. Quinta, verde. Sexta, rubi dourado. É um vermelho forte, né? E a 7ª é violeta. Agora eu passei para vocês o que cada uma dessas cores provoca. Sim ou não? A primeira o que? A autoridade. Azul é a cor da autoridade. O azul, ele transmite a você poder de decisão, autoridade. Porque as pessoas nascidas do raio azul, os filhos do raio azul são dirigentes, chefes, são pessoas que são líderes, tá? O raio dourado, ele traz a inteligência, sabedoria de Deus. Você ora e fala, Senhor, que o segundo raio, o raio dourado, venha me encher de sabedoria. Terceiro raio, rosa, significa amor divino, amor por Deus. Ai, pastor Verônica está cheio de amor por Deus. O branco, que é o 4º raio, significa pureza. Pureza de coração. 5º raio, que é o verde, significa cura e conhecimentos científicos. Você vê que os homens, sem saberem disso, antigamente no hospital eles usavam branco
depois passaram a usar azul. Hoje em dia, quando eles vão operar e tudo, eles usam, os médicos, enfermeiros, instrumentistas, usam roupa verde. Ninguém ensinou ninguém. Quem ensinou isso para eles? Foi os mestres, ensinam sem eles perceberem. Porque a cor verde, eu me lembro quando eu operei 3 vezes a perna, todo mundo de verde. Que negócio aqui, verde, tudo verde. E ele nem sabe de nada, mas essa cor atrai cura. Bom, a sexta é o vermelho, amor ardente. Amor ardente por Deus. Ardoroso, amor ardoroso. Não é um amor frio. É essa coisa que a gente tem de fervor. Obrigado. Fervor. Sabe o que é fervor? Vamos e vai dar certo e tal, fé. E vamos. Velocidade nas coisas, não é aquela moleza, não é aquela frente fria, não. Entendeu? E o 7º raio, que é a cor vigente de hoje, é a cor violeta. Cor violeta. Violeta. Violeta tem o poder de transmutar, mudar uma coisa em outra. Mudar, transformar a pessoa, transformar um pensamento, transformar vidas. Mudar. É com essa cor que vai ser mudada a ordem do mundo, porque é a cor da era de Aquários, a qual estamos vivendo. Os mestres dos raios. Primeiro raio é o Moriá. É o nome dele. Nenhum desses mestres são deuses, nem se deve orar para eles. Eles aborrece a eles, que eles são como anjos. São nossos irmãos mais velhos. Você ora a Deus em nome de Jesus. Porém saiba que eles existem e eles estão aqui na terra. Eles já ascenderam, mas eles permanecem por aqui para ajudar a humanidade a evoluir. É o Moriá com Y. Segundo mestre, Kutumi com K-U-T-H-U-M-I. Terceiro rosa, mestre Paolo, o veneziano. Paolo veneziano, junto com a mestra Rowena, que é R-O-W-E-N-A. Paolo veneziano e Rowena. Quarto, o mestre do 4º raio. De tempo em tempo eles mudam, tá? Mas no momento são esses. Serafis Bey. Serafis Bey. Nome egípcio, né? Bey. B-E-I, é Y. Serafis Bey. Para você conhecer o nome deles, pode encontrar com ele na rua aí, você já sabe, né? Sou do Serafis, tudo bem? Do 4º. Do 5º raio é o mestre, é muito conhecido por vocês, mas é o mais conhecido. Só que ele teve que voltar aqui, mudar de nome para poder ascensionar, porque na primeira não dava para ele ascensionar sendo Paulo. Então ele teve que voltar aqui com outro nome para ascensionar e ser hoje o Choan. Se chama Choan, mestre, senhor do 5º raio. É o mestre Hilarion com H. Hilarion, mestre do 5º. Do 6º raio, é interessante o nome dessa mestra, mas ela chama-se Nada. Só que não é em português, né, gente? Nada. É o seu nome, não em português. Não significa-se nada que nós entendemos. E o 7º raio, que é o que está, o raio que entrou agora na era de Aquários e vai até o fim dos tempos, que é da violeta, Saint Germain. Escreve assim, S-A-I-N-T Germain, A-I-N, Saint Germain. Amém? Então ninguém pode dizer que eu não falei, né?
Amém? Tá certo? Outra coisa que eu quero dizer para vocês, para você saber, toda igreja que você vir, que tenha um nome velho testamentário, não é cristã nem evangélica. Monte Sião, Betel, diz aí, nome de Velho Testamento, de igreja. Moisés, Sarça Ardente, Monte das Oliveiras no Novo Testamento, vai. Jesus está voltando. Não. Nomes do Velho Testamento. Esse é um nome esquisito. Mas estou falando de Velho Arca da Aliança. Arca de Noé. Tem? Por quê? A palavra evangelho, ela só é conhecida no Novo Testamento. Quem traz o evangelho é o apóstolo Paulo. Então como é que pode ser evangélico uma coisa que tem um nome no tempo que não havia evangelho? A mesma coisa, essa igreja não pode ser chamada de cristã. Ela é judaica. Como todas, né? São judaicas com outro nome. Ela faz os ritos judaicos com outros nomes. Mas cristianismo só vem no Novo Testamento. Cristianismo significa semelhante a Cristo. Como que pode uma igreja ter um nome antes de Cristo ter vindo, ser cristã? Então por aí, vocês têm que começar a sacar isso aí. Ver isso aí. Já, tabernáculo de Deus. Já não é. No Novo Testamento não há tabernáculo, há igreja. Não, pentecostal pode ser chamado cristão, apesar de que ele vive totalmente na lei. Não, testemunho de Jeová. Jeová, o nome que ele usava é o quê? Novo Testamento? Pensa. Velho Testamento. Tá bom? Vamos a Apocalipse. Hoje é a sexta parte? Sexta. Vamos a Apocalipse, capítulo. O negócio agora começa a esquentar, rapaz. Maravilha. Capítulo 5. É isso? Versículo 1. A visão de João. Vimos na última vez, João viu o trono de Deus, os 24 Kumaras, os 24 primeiros ascensionados, os seres, os anciãos de dias que estavam ali, ao redor do trono de Deus, né? Uma visão que deve ser linda, né? Mas agora, ele continuando a narração do que ele viu, eu imagino a pessoa, ele viu em espírito, né? Que é só em espírito mesmo. Isso é uma coisa muito fantástica. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem estava sentado no trono? Não, Jesus não. Deus. Quem está sentado no trono é o grande eu sou. Eu sou. Gente, não é Deus, não é Jesus não, hein? Jesus está sentado à direita. Tá? Não, porque tem gente que falou Jesus. Não, tem que entender direito isso aqui. Daquele que estava sentado, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Isso é o livro da predestinação. É o livro das coisas que já estavam predestinadas para acontecer, segundo Deus. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz. Que anjo deve ser esse, hein? Um anjo forte. Rafael, Miguel, um grande anjo que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Que esse livro estava selado na mão de Deus. Ora, nem no céu, olha bem, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então você vê que nem os mestres, nem os anjos, ninguém
Nem no céu, nem os arcanjos, ninguém era capaz de abrir. Para você ver a superioridade de Cristo. Cristo está acima de tudo, porque você vai ver que só Ele é que vai ser capaz. Amém? E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Gente, olha, nem os anjos, nem os mestres, nem os kumaras que estavam ali, nenhum, de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E João chorava, né? Que ele falava, sentiu tristeza. Todavia, um dos anciãos, daqueles 24, me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá. Aí ele fala assim, por ser ele judeu, então ele traz a linguagem sempre judaica, né? Leão da tribo de Judá. Na verdade, Jesus não é da tribo de Judá, Jesus é da humanidade, da tribo da humanidade. E a raiz de Davi, também não é a raiz de Davi, é a maneira dele de dizer, a maneira judaizante. Venceu para abrir o livro e os seus 7, olha uma vez o número 7 aí, 7 selos, né? Então, vendo, gente, 7 cores, 7 selos, vai vendo. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro. Essa simbologia que ele usa, tá? Um cordeiro como tendo sido morto. Jesus é considerado o Cordeiro de Deus que veio para tirar os pecados do mundo. Não é assim que se diz? Então, como cordeiro, ele está se referindo a quem? A Jesus. Agora, olha que visão esquisita. Imagina se aparece na sua frente, você não tem entendimento, você vai pensar que seria até outra coisa. Ele tinha 7 chifres. Sabe o que significa esses 7 chifres? 7 não é perfeição? E chifre significa poder. É todo poder. Um cordeiro. Todo poder. Imagina um bode com 7 chifres. O pessoal, que está amarrado. E olha aqui, está no Apocalipse aqui, ó. Era Jesus. Os 7 chifres significa todo o poder. Todo o poder lhe foi dado. Diga graças a Deus. Porque você pode contar com esse poder para a sua vida. Cordeiro com 7 chifres, bem como 7 olhos. Que são, aí ele já explica, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Lá em Isaías fala dos 7 Espíritos de Deus, não é? Vocês já viram? Espírito de prudência. Onde está essa passagem mesmo? Isaías 11:1. Vamos lá para você ver. Isaías 11:1. É bacana estudar o Apocalipse assim, não é? Tranquilo, né? Você vai entendendo tudo certinho, direitinho. Isaías 11:1 fala dos 7. Por que Deus tem 7 espíritos? Porque 7 é o número da perfeição. E Deus é perfeito. Então um só para ele é pouco. Assim como o homem tem 7 corpos, né? 11. 11? 11:1. Eu vi outra coisa aqui diferente. 11:1. 11:1? 11 o que, gente? Isaías 11:1. Está escrito aqui. Do tronco de Jessé sairá um rebento, das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aí se você contar dá 7, certo? São os 7 Espíritos aqui. Amém? Que é que se refere aqui Isaías 11:1. Então vi no meio do trono, voltando ao Apocalipse, e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé,
um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7, já li isso. Não, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então dei a referência errada. É Isaías 53:7. Não, vamos voltar lá. Não pode ter dúvida aqui. Isaías 53:7. Não. Eu estou pegando o versículo daqui. Isaías 53:7, não pode. Era aquele mesmo, né? Bom, então tá bom. Tá certo. Que fala do cordeiro, é outra referência. Então vamos voltar para Apocalipse. Isso. Veio, pois, quer dizer, o cordeiro, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Está vendo? Não era Jesus, era Deus. Jesus, então, como cordeiro, vem e pega o livro. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Não há ninguém maior do que Jesus, só Deus. Então, por isso nós oramos a Deus em nome de Jesus. E os anjos nos auxiliam, e os mestres nos auxiliam, mas nunca você pode orar para outro em outro nome. Amém? Fique bem claro. Por isso nós somos a igreja de Jesus Cristo. Aí está todo o poder. Tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. Já pensou se eu aparecesse aqui com uma taça de ouro cheia de incenso? Aqui tem gente que fala: que isso? É macumba? Incenso? Esse negócio. O incenso, ele é usado. Um bom incenso indiano, ele tem cheiros que trazem harmonia para o lar. Bom. Bispo, tem gente que usa incenso. Tem gente que usa incenso na macumba. Tem gente que usa incenso não sei onde. Mas tem gente que usa o nome de Deus também lá na macumba também. Usa o nome de Deus em tudo quanto é canto. Não é verdade? Usa o nome de Deus para matar, conforme eu falei na mensagem de domingo, não foi? Então, não é por causa disso que você vai ter aquilo como uma coisa do mal. Incenso é o quê? Um preparado que é amassadinho, né? Ele traz um cheiro. Uma vez eu estava no Rio, aí eu ganhei uma caixinha de incenso, mas tão boa, era sândalos, o cheiro Himalaia, muito bom. Aí eu falei assim: vou botar uns aqui na igreja. Pastor, Deus me livre, não faz isso não, bispo. Bota incenso aí que o povo vai embora, vai pensar que isso aqui. Mas infelizmente existe. É isso que eu quero. É isso que eu quero que a igreja do Senhor Jesus não seja. Um povo bitolado, um povo que não pensa, meu Deus do céu, um povo bitolado que não pode ver uma coisa diferente, não pode falar um mistério de Deus para ele. Como a gente falou dos mestres, das cores, e um monte de gente saiu da igreja aqui, desesperado, que é um mistério profundo para o seu conhecimento, para o seu crescimento, para ajudar você. Deus vem e traz o conhecimento para te ajudar, e você vai embora como ingrato. Deus traz, porque Jesus falou. Ninguém pode esquecer isso, meu Deus do céu. Jesus falou: eu tenho muitas coisas que vos falar, mas não posso dizer agora, que estava em corpo de carne. Quando vier o Espírito da verdade, o Espírito Santo, Ele vos revelará coisas que eu não posso dizer, e Ele está revelando aqui. Oh, meu Deus! Agora, a Bíblia diz: provai os espíritos. Se eu estivesse revelando uma coisa aqui de os mestres são maiores que Jesus, em vez de orar para Deus, ora por ele, aí você veria que isso aí era do homem, não é de Deus. Mas nós estamos fazendo tudo conforme diz a palavra. Deus em primeiro lugar, oramos em nome de Jesus. Agora eu tenho que apresentar para você os anjos, os nomes dos anjos.
O nome dos mestres mostrar para você o poder das cores, dos raios de Deus, dos raios que emanam de Deus. Eu tenho que falar isso. É isso que Deus quer, que o seu povo saiba, que você saiba que um cheiro de incenso não é. Eu tenho que tirar essa visão bitolada. Existem pessoas, até pastores, amigos meus, que chegam e dizem: bispo, não fala isso. Eu falo às vezes para ele: não, mas o povo não vai entender, o povo vai embora. Eu falo: eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer? Se eu disse para você: ó, Melquisedeque é Sanat Kumara, pronto, acabou, quero ser o do mundo. Ah, mas se falar isso, o povo vai... Quem foi embora por causa disso, eu não posso fazer nada, gente. Mas a mim me foi entregue esta missão aqui na terra, de revelar alguns, que tem muito mais, dos mistérios que o Espírito Santo teria que trazer, que Jesus não podia falar naquela época. E eu vou falar. Eu vou fazer o quê? Eu vou calar? Nunca. Primeiro fazer a vontade de Deus, e nunca a vontade do homem. Ninguém vai me fazer calar. Ah, cuidado, fica falando que o povo vai embora. Eu não estou preocupado com isso. Eu tenho que falar a verdade. Agora, quem é realmente de Deus já está preparado para saber destas verdades, não se escandaliza, se alegra, cresce e se torna vitorioso em todas as coisas. E ó, os outros, os retardatários ficam comendo migalhas, porque não cresce, fica aí comendo migalhas. Jesus falou: vocês vão fazer milagres maiores do que eu fiz. Você já viu alguém fazer milagre maior do que Jesus fez? Não viu, mas vai ver. Vai ver quando o Espírito Santo começar a revelar, quando você começar a tomar conhecimento, quando o povo começar a tomar conhecimento, quando as religiões enganosas acabarem. Por que não aconteceu ainda? Jesus veio e falou: eu vim salvar o mundo. E o mundo cheio de guerra, cheio de luta. Por quê? Porque ninguém entendeu ainda, ninguém teve coragem ou discernimento, não sei, deu ou não deu, ou talvez tenha dado e alguém não tenha tido coragem de dizer a verdade para o povo de Deus. É verdade, essa é a verdade que liberta. E não é ninguém pode imaginar que vai, bispo, não fala, não adianta, eu não mando em mim, é Deus quem manda em mim. O Deus que está em mim, que me ungiu para ser bispo desta igreja, é maior do que eu. Então, mesmo que eu não quisesse, se eu ficasse quieto, ele ia fazer eu falar. Se eu ficasse calado, as pedras falariam, Jesus disse, não foi? Porque é o momento de ser dito, é o momento de ser falado, e bem-aventurado aquele que recebe, aprende essas palavras. Bem-aventurado aquele que recebe essas palavras. E vou lhe dizer, hein? Bem-aventurado aquele que recebe essas palavras. E olha, pobre coitado de quem não recebe, porque você vai ver. Pobre coitado de quem não recebe essas palavras, porque se chegou até ele, é o momento dele receber. Por exemplo, as pessoas que não estão aqui, elas têm culpa de não saberem disso? Não. Mas quem está aqui veio porque Deus trouxe para revelar. E uma vez que Deus revelou, você tem que saber: agora eu já sei. Não pode fazer de bobo. Se Deus revela para mim, eu tenho que passar para vocês. Vou fazer de bobo? Vou fazer? Não. Faz de conta que eu não ouvi. Não. Ele passa e me ensina como passar para vocês. Claro que eu não vou passar tudo de uma vez. Você não pode pegar uma criança que vai comer carne pela primeira vez e dar toda a carne, que ela vai morrer de tanto comer. Mas a gente vai comer alimento, estamos comendo alimento sólido. Diga graças a Deus. Aqui sim. Agora, quem quer ficar comendo papinha, leitinho a vida inteira, vai ficar raquítico a vida inteira, atrofiado. Não é verdade? Tem gente que quer beber só leite a vida inteira, então vai crescer? Vai ter inteligência? Vai desenvolver inteligência? Não vai desenvolver nada. Agora aqui nós desenvolvemos o nosso espírito com conhecimento de Deus. Bem, então vamos lá. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro,
tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de lhes abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, está vendo? Língua, povo e nação, não é só os judeus não, todos. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Sobre a terra já, aqui. Isso se chama reinar em vida. Amém? Com o conhecimento você reina em vida. Ninguém te engana. E você sabe que é mais que vencedor em quaisquer circunstâncias. Então você não admite a hipótese de estar perdendo na vida, de estar por baixo, estar perdendo. Não, você está sempre vencendo, está reinando sobre as dificuldades. Amém? Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Deve ser, que coisa linda, né? Essa visão, hein? Dos seres viventes e dos anciãos, que eram os 24, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Olha quantos anjos, quantos seres celestiais tem lá em cima, hein? Já pensou? Quantos espíritos que Deus fez que nunca vieram aqui à terra ainda e encarnaram em carne, né? Estão ainda esperando um dia. Não é verdade? Porque a população vai crescendo, né? Tem uma reserva de espírito lá tremendo, esperando lá a hora de Deus mandar e colocar no corpo de carne. Aqui, né? Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono é ao Cordeiro. Olha bem, aquele que está sentado no trono, que é quem? O grande eu sou, Deus. É ao Cordeiro, que é Jesus, simbolizado pelo Cordeiro. Amém? Então eles são o mesmo? Não, meu Deus do céu. Tem gente que quer teimar, porque não tem o mesmo entendimento. Seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E aos 4 seres viventes, e os 4 seres viventes respondiam amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. E aí chega o momento em que os selos serão abertos. Querem que eu fale disso hoje ou falo semana que vem? Querem? Hoje? Então eu vou falar dos 4 primeiros cavaleiros do Apocalipse. Vocês querem que eu fale? 10 minutos, 10 para 9, tá bom, não tá? Tá bom? Se vocês quiserem eu termino agora e faço. Tem certeza? Então vamos lá, 6:1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. O primeiro selo. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Como você poderia interpretar isso? Esse primeiro cavaleiro refere-se à fase antes de Jesus, refere-se à primeira raça raiz da terra, os primeiros homens que habitaram a terra, que viviam e adquiriam seu alimento através do arco e flecha. Por isso ele tinha o quê? O cavaleiro que montava nesse cavalo tinha o quê? Um arco. E por que era branco? Porque na época os homens morriam por armas brancas, que eram os dentes dos animais que matavam os homens.
Por isso branco. Aí no caso não é paz, não. É isso que significa. Os homens morriam por armas brancas. Não havia arma de fogo. Eram os animais que matavam os homens. Isso significa a primeira chama-se primeira raça raiz, a primeira raça que esteve sobre a terra, o homem primitivo, né? Dos períodos paleozoico, etc, etc, etc. O segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: vem! E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Esse significa o período do começo das guerras dos homens contra os homens. Primeiro vem o homem primitivo, depois ele começa a constituir tribos, né? Quando fala antes do arco e flecha, você se lembra que é de indígenas, né? Os indígenas, etc e tal. Então depois você vê que os índios não brigavam entre si. Já começou ali a guerra. Guerra entre índios, entre tribos. A tribo A que brigava contra a tribo A. Aí já começa o espírito da guerra na terra, que perdura até hoje, né? Que tira a paz. Esse é o cavalo vermelho. Ele vem com a espada, porque a espada significa o quê? Guerra, morte, através da guerra. Estão compreendendo? É simples isso, né? Sabe por quê? O Apocalipse, tem gente que pensa que João está vendo coisas que vão acontecer. Não, ele vê coisas que vão acontecer e coisas que já aconteceram. É um resumo da história do mundo, por assim dizer. Agora, esse terceiro selo também a humanidade já vai estar mais na frente, mais evoluída, não é? Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem! Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com a balança na mão. E ouvi uma voz, como que voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, que era a moeda da época. É quando se começa a comprar os alimentos. Porque antigamente o homem trocava alimento por alimento, sabia? Você quer carne? Eu tenho muita carne. Eu quero verdura. Então o outro era assim. Mas depois o homem inventou a moeda. Inventou o dinheiro. Esse aqui mostra a invenção do dinheiro, quando o homem começa a ter que comprar a comida, que se você parar e pensar é um absurdo. Porque Deus, quando fez as coisas, fez o homem e botou sobre a terra, ele botou a comida para o homem comer, para se alimentar. Mas Deus não botou para o homem pagar. O homem não tinha que pagar nada. Pensa bem, né? Nós não tínhamos que pagar para comer. Agora, se você não tiver dinheiro hoje, você morre de fome. Aqui é quando se estabelece o dinheiro e o amor pelo dinheiro, não é? Hã? Como? Não precisava devolver o dízimo. Não, essa época que não tem dízimo, não tem nada. Não tinha nem Jesus, nem isso. Aqui é o início quando o homem não havia sacerdócio ainda. Entendeu? Não havia sacerdote nem nada. É quando surgiu o dinheiro. E ouviu uma como que a voz no meio dos quatro seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário. Está vendo? Vendendo a comida por dinheiro. 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quer dizer, quem tiver alimento, que guarde, porque vale ouro. Estão entendendo? É simplesmente o desenvolvimento do mundo. Eu não chamaria evolução, mas involução, porque parece que anda para trás, né? Não é verdade? Mas para você ver que já estava tudo escrito, já estava tudo predestinado neste livro que estava nas mãos de Deus. Apenas João viu aquilo que já havia acontecido.
Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouviu a voz do quarto ser vivente dizendo: vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. A tradução correta aqui não é inferno, é Hades, quer dizer, habitação dos mortos. E foi-lhes dada autoridade, não tem nada a ver, não é inferno, viu gente? Eu pesquisei, estou dizendo para vocês com segurança, é Hades, H-A-D-E-S, que significa para o judeu o lugar onde repousam os espíritos dos mortos, no céu. E a morte, o Hades, o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Aqui na verdade, no quarto selo, você tem a junção da guerra e principalmente por ser o cavalo amarelo, as mortes por epidemias. Quando começam a surgir as primeiras epidemias e o homem morrer por doença. Que o homem não foi feito para morrer por doença. Mas vem o mal que o homem ia cultivando na terra e atraindo essas coisas. Aí já é um tempo antes e depois de Jesus, até hoje, né? Você vê como que surgiu a AIDS, né? Coisa de repente, uma peste que mata tantas pessoas. Isso é a morte por doenças, que significa que haveria isso na terra, como há pestes, outras coisas mais, e o homem correndo atrás para curar, né? Antigamente se morria de tifo, né? Hoje em dia já se tem vacina. Quer dizer, ao mesmo tempo que existe isso, os mestres vão também ensinando o homem a se defender. Mas eu vou explicar um dia para vocês por que tudo isso sucedeu ao homem. Poderia não ter nada disso, né? Mas tinha que suceder. Houve um motivo para isso. Não foi à toa, não. Não é porque Adão pecou. Aquilo é uma figura. Aquilo é um símbolozinho muito michuruca para explicar isso. É muito mais profundo do que você possa imaginar. É por causa de seres retardatários que vieram habitar na terra. Então, no tempo certo eu vou explicar a você, e a terra aceitou. O quinto selo e o sexto, para terminar o capítulo. É fácil. O quinto selo, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas, aí não tinha cavalo, né? Daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Aí você já vê que é depois de Jesus, né? Já é um período depois de Jesus. Os que foram sacrificados por causa do testemunho que sustentavam, clamavam em grande voz dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Essa era a visão de João. Também João, ele viu e escreveu o que viu, segundo o seu entendimento, porque para mim fica meio esquisito esse espírito de vingança nesses espíritos que estavam ali. Ter vingança? Vingança não é não é um bom sentimento, não é um sentimento que o espírito possa ter. Eles pedem para vingar aqueles que os assolaram. Estão entendendo o que eu estou falando? Aquele que os fizeram sofrer, pois eles foram martirizados. Ó Senhor, até quando não vingará? Eu acho essa visão mais joanina do que divina. Estão entendendo? Eu acho que eles clamavam a Deus para poderem sair daquele lugar onde eles estavam. Então a cada um deles, mas aí vem um consolo de Deus, foi dada uma vestidura branca, pureza aí, né? E lhe disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Tinha que juntar todos aqueles, para que todos aqueles depois viessem a ter a sua honra. Mas só essa palavra vingança aqui para mim é que ela não bate bem. Os espíritos, ele pediu, clamando por vingança. Vingança, se você sente desejo de vingança por alguém, isso é uma obra da carne, não é verdade? E das piores que tem, porque atrai doença. Como é que os espíritos lá no céu estão pedindo vingança?
Até aqui a gente tem que ter discernimento aqui e dê graças a Deus, porque você está na igreja do Senhor Jesus Cristo, que a gente está sempre vendo, mas lembrando que nós temos a mente de Cristo. O sexto selo. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. Aqui, meus irmãos, mostra o final das religiões, das opressões, dos homens mentirosos, dos homens que comercializam Deus, o nome de Deus, comercializam o nome de Jesus e que enganam ao povo. Aqui você vai ver nesse sexto selo. Ele vai simbolizar dizendo: vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro. Tudo isso aqui é figurado, como saco de crina, a lua toda como sangue, e as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus cigos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Então aqui que é o mais importante versículo desse: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, incluindo aí os poderosos religiosos que fazem seus impérios, os impérios religiosos, aqueles que constroem igrejas milionárias e que guardam dinheiro, que trouxeram o espírito do anticristo, não é? Lembra que eu estou dando seminário aqui domingo, que o anticristo ofereceu todos os poderes da terra para Jesus, e Jesus falou não. O sistema religioso falou sim, aceito, e tanto aceitaram que ele vive atrás de quê? Poder, dinheiro. Então aqui é o fim deles. Por isso eu digo a vocês que nessa era de Aquários, as religiões todas vão acabar, e todos esses homens, isso vai acabar tudo. E nós teremos só um povo, um só rebanho e um só pastor, adorando ao verdadeiro Deus em espírito e verdade. E não haverão mais essas igrejas, campanhas, correntes, dinheiro, pagar a Deus, nada disso. Vai haver harmonia de Deus com o homem, porque olha o que vai acontecer. E os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, essa gente que não deu atenção às revelações que estão começando a ser agora reveladas aqui na igreja do Senhor Jesus Cristo, e certamente que em outros lugares do mundo que a gente nem sabe, né? Porque Deus é grande e o trabalho de Deus é enorme. E todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, houve pavor, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-os da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Lembra que tem uma passagem lá em Hebreus que diz assim, que Jesus espera até que seus inimigos estejam por estrado dos seus pés? O inimigo de Cristo é o anticristo. O anticristo não é uma pessoa, é o espírito do anticristo que está dentro das igrejas, que prega algo contrário a Cristo. Cristo traz a espiritualidade, eles trazem o materialismo. As pessoas vão para a igreja atrás de carro novo, atrás de casa, atrás de dinheiro, atrás disso. E Cristo quer que você venha por causa dele. Deus quer que você venha por causa dele, por amor a ele, como vocês estão aqui. Amém? Agora, amém? Sendo Deus não de vingança, mas Deus de justiça, Deus não vai deixar isso ficar assim. Isso vai até um tempo. Será até quando? Quando Deus quiser. Ele sabe. Mas vai haver um dia, o dia da justiça, que a Bíblia traduz errado, o dia da vingança do nosso Deus. Não é dia da vingança, é o dia da justiça. Não vão esses homens continuar enganando o povo e se enriquecendo e falando mentira na televisão, na rádio e tendo dinheiro cada vez mais. Isso não vai durar não. Muito tempo não. Já acaba. Nós mesmos somos elementos de Deus que arrancamos você de lá. Deus me usou para me tirar de lá de dentro, para vir aqui fundar a igreja, e fundando essa igreja, tirar pessoas que estavam debaixo desses homens, que são exploradores. Já começou Deus a fazer justiça.
E vocês saibam que nós somos as primícias, os primeiros que Deus escolheu para serem livrados do domínio do homem. Aleluia, Senhor! Somos as primícias. Que coisa linda! Então, olha, gente, isso é muito sério. Só pode estar mesmo com a mente muito tomada por carnalidade uma pessoa que sai dessa igreja, porque foi escolhido como primícia, meu filho. Isso vai se estender por todo mundo, mas nós fomos os primeiros. Eu fui o primeiro. Posso andar o resto da vida agradecendo a Deus, não posso reclamar de nada, só por Ele ter me dado ser o primeiro a ser o bispo desta graça, desta verdade, que as pessoas falam, não fala, e nós falamos e falamos para a glória de Deus e para a alegria do povo de Deus. Aleluia! Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster? Então, meu filho, vai chegar o dia da justiça de Deus. Então você fala, até, como é que pode? Essa gente, eu lembro que tinha um rapaz aqui que era meu auxiliar aqui na igreja, que ele falava para os pastores assim, né? Eu não acredito naquela lei de semear e colher, não lembra que ele falava? Aquele que saiu da igreja, ele falou assim, porque se fosse assim, como é que existia esse Bispo Edir Macedo e outros aí, essas pessoas aí que fazem tanta coisa contra o povo e estão vivos aí? É quem não sabe que isso aí, meu filho, tem que durar mesmo até um tempo que Deus quer. Mas um dia chegará em que Deus fará justiça, e essas pessoas serão impedidas, todo o poder delas vai ser reduzido a nada, e só um poder realmente resplandecerá na terra e fora da terra, o poder daquele que tem todo o poder, o grande eu sou, Deus Todo-Poderoso, que escolheu você como primícia. Vamos estar de pé. Aleluia, diga aleluia, glórias a Deus. Vamos agradecer a Deus e vamos terminar essa reunião. Quem está feliz, gente, por ser a primícia? Então você pode cantar assim, ó: desde o ventre da minha mãe me escolhestes para proclamar teu nome, ó Senhor, e dizer a todos os povos e nações que tu és grande, aleluia, Santo dos santos. Quando a tristeza vem, tu me tocas, afastando todo o mal do meu viver. Sinto que comigo estás, não temerei, pois tu és grande, Santo dos santos. Agora eu quero ouvir a igreja adorando, aleluia. Te adorarei, Senhor da minha vida, te exaltarei com toda a expressão de amor. Te adorarei, Senhor da minha vida, te exaltarei com toda a expressão de amor. Tu me destes vida para teu louvor. Tu me destes vida para teu louvor. Diga graças a Deus. Eu quero dizer a vocês o seguinte: hoje eu revelei a vocês o nome dos mestres dos Choãs de cada raio, porque eles me autorizaram hoje a dizer a vocês o nome deles, amém? Por autorização deles, em nome de Jesus, eu declaro a todos um final de noite muito maravilhoso. Declaro que na sua volta para o seu lar, todos os anjos, toda a hoste celestial, todos os mestres
Eles vinham proteger você de toda violência, de todo mal, para que você possa chegar em casa tranquilo, leve, feliz, flutuando, cheio do amor e da graça de Deus. Saiba que o Senhor teu Deus é contigo, grande eu sou, é contigo por onde quer que andares. Tenham todos uma boa noite e até a próxima. Domingo eu estarei aqui com vocês. Até lá. Boa noite. Canal da Igreja Virtual Amor e Fé. Junto com você, em todos os instantes.